Sua marcenaria está crescendo e você não tem muito conhecimento sobre como contratar da forma correta? Ou você está se profissionalizando no mercado da marcenaria e também não sabe como barganhar a forma de contratação correta? Esse vídeo é para auxiliar vocês com essas questões e sobre o conhecimento do direito do trabalho. Eu resolvi falar sobre esse tema porque recentemente a gente fez um vídeo com a Paula Dutra e o Fernando Belchior lá para o canal da Gemad, onde eles falam muito sobre formação de preço e gestão da sua marcenaria. E juntamente com o preço, o orçamento e a gestão da sua marcenaria, existem outros vários temas que você que está crescendo na marcenaria precisa observar. Um deles é a questão do direito do trabalho. Aproveitando, para quem não me conhece, eu sou a Letícia Saba e além de marceneira, eu também sou advogada e acho muito importante trazer esse conhecimento para você que assiste o canal do Estopa Lab, justamente para a gente fazer o crescimento do nosso segmento de forma sustentável e, acima de tudo, de forma ética. E esse conhecimento, pessoal, é muito importante para você que está estruturando a sua empresa agora, porque se você não observar esses aspectos, uma futura reclamação trabalhista pode inviabilizar o seu negócio. A intenção, então, aqui, pessoal, é fazer você entrar em contato com alguns desses temas para quando você precisar de fato contratar, você ter conhecimento para discutir com o seu contador, com o seu advogado, com a sua advogada. Então, bora lá? Como vocês provavelmente sabem, aqui no Brasil, a contratação de empregados e trabalhadores é fortemente regulamentada. Isso significa que existem várias leis e vários regulamentos que precisam ser observados e que determinam o que você pode ou o que você não pode fazer. E o não cumprimento dessas leis podem acarretar algumas consequências. Uma delas é com a fiscalização do trabalho e a mais comum é com o judiciário, que a gente chama aí de botar no pau. Por isso, como eu disse para vocês, como advogada e conversando aqui com vocês, meus colegas, minhas colegas marceneiras, o meu primeiro conselho seria: não subestimem a necessidade de contratar um advogado. Muitos de vocês podem pensar que é um gasto desnecessário, mas na verdade cada empresa tem uma realidade e a contratação de um advogado é fundamental para você não ter problemas futuros. Então, nesse vídeo, você vai entrar em contato com vários conceitos sobre o direito do trabalho, mas nem nesse vídeo e nem em outro vídeo ou página da internet você vai encontrar a solução correta e adequada para o seu problema ou para a situação da sua empresa. Por isso que eu digo que a contratação do advogado é muito importante. Você não vai encontrar a solução específica para o seu negócio, com todas as nuances do seu negócio, em um vídeo na internet. A intenção, então, é que você adquira esse conhecimento das coisas que eu vou dizer aqui, justamente para você conseguir conversar com o seu advogado, conseguir conversar com o seu contador, mostrando que você sabe um pouco sobre o tema e outra coisa, para munir você de conhecimento e tornar você um empresário da marcenaria ou uma empresária da marcenaria. Então vamos lá, para entender melhor sobre esse universo do direito do trabalho, eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos básicos e evitar qualquer risco de que você sofra uma reclamação trabalhista. Todo mundo que trabalha é considerado trabalhador, mas somente aqueles que têm um contrato de emprego é que são considerados empregados. E o tipo de relação que vai se estabelecer entre o empregado e o empregador depende muito do serviço que vai ser prestado. Então vamos lá para os conceitos básicos. Existem diversos tipos de trabalhadores, autônomos, terceirizados, temporários. E para reconhecer todos esses tipos de trabalhadores, a lei contempla requisitos e regulamentos diferentes. Mas aqui eu vou falar sobre o trabalhador que tem direito ao vínculo empregatício, ou seja, aquele que tem a carteira assinada. Então vamos para esses requisitos. Primeira coisa é ser uma pessoa física. O que é uma pessoa física? É aquela pessoa que tem um CPF, ou seja, que não é uma empresa. O segundo requisito é a pessoalidade, ou seja, aquele serviço só pode ser prestado por aquela única pessoa.
Isso significa que, em linhas gerais, ele não pode ser substituído por outra pessoa. O outro requisito é a habitualidade. O que é a habitualidade? Significa que o empregador estará esperando o empregado em dias determinados. E isso não significa que tem que ser todos os dias. Pode ser semanalmente, pode ser quinzenalmente, pode ser mensalmente. Então, a habitualidade significa que deve haver uma continuidade na execução dos trabalhos. O outro requisito é a onerosidade, ou seja, você precisa ser pago por aquele serviço que você está prestando, que é o pagamento de uma remuneração. E o último requisito é a subordinação, ou seja, quando você é contratado, existe um supervisor, um gerente, ou seja, uma pessoa acima de você que vai fiscalizar os seus trabalhos e para quem você vai responder hierarquicamente. Essa subordinação significa que você, como empregado, tem que prestar contas para algum superior, em relação a horários, por exemplo, horário de chegada, horário de saída. E esse mesmo empregador, a quem o empregado deve subordinação, vai dizer como o serviço deve ser prestado, deve fornecer todas as informações relacionadas à atividade que o empregado vai desempenhar, fornecer uniforme, EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Inclusive, sobre EPIs eu vou falar um pouquinho mais detalhado mais pra frente, porque é um assunto super importante quando a gente fala de contrato de trabalho e de contratação de um empregado para sua oficina. Então, se todos esses requisitos estão presentes, significa que o trabalhador pode ser considerado um empregado. Então, fica um ponto de atenção para você. Se você tem uma pessoa que trabalha na sua oficina, que cumpre todos esses requisitos e você não assina a carteira dessa pessoa, existe um risco de você sofrer uma reclamação trabalhista. E se você trabalha em alguma oficina e percebe que cumpre todos esses requisitos e ainda assim não tem a sua carteira assinada, chame o seu empregador para conversar. E aí você me diz, mas Letícia, essa pessoa que eu tenho na minha oficina é um autônomo. Mas o que diferencia um empregado e um autônomo é justamente a habitualidade e a subordinação. Por isso que quando eu digo para vocês que consultar um advogado é muito importante, é porque depende muito da situação que você vive aí como empregado ou como empregador para determinar qual é a diferença, qual é a sua realidade e aí você poder formalizar a relação com o seu prestador de serviço, com o seu empregado, com a pessoa que te ajuda aí da forma correta. Eu não estou dizendo que você não pode contratar um profissional autônomo para sua marcenaria. Você pode, não tem problema nenhum. Mas isso significa que o autônomo não tem vínculo de emprego. Então, não basta você dizer que aquela pessoa que trabalha para você é um autônomo, mas tenha subordinação, habitualidade, tudo isso que a gente falou que são requisitos de um empregado. É necessário que ele seja, de fato, autônomo. E uma coisa super importante para falar aqui, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem contratar. Se você ainda não tem um CNPJ, mas tem uma pessoa que trabalha na sua oficina, você pode contratar essa pessoa. Eu vou falar nos próximos vídeos aqui no canal sobre a questão do MEI, da limitada, da sociedade unipessoal, da empresa individual e aí você vai entender um pouco melhor sobre formação societária. Mas não é porque você é MEI ou porque você é uma pessoa física que você não pode contratar. Então é importante que eu diga isso aqui. Existem algumas peculiaridades, por exemplo, no MEI. Você pode ter um empregado e você tem que respeitar o salário mínimo ou o piso daquela categoria. Então são coisas que são importantes de observar, mas a gente vai tratar em outros vídeos aí mais pra frente no canal. Agora que você já sabe quais são os requisitos, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de contrato de trabalho. O tipo de contrato de trabalho mais comum é o contrato por prazo indeterminado. Ou seja, é quando você contrata um empregado sem prazo para terminar aquele contrato. É o que a gente chama de carteira assinada, de seletista, de CLT, contratado CLT. É o contrato de trabalho mais comum. Com esse contrato de trabalho, o empregado vai ter direito a 13º, férias, FGTS, pagamento de horas extras. Em caso de dispensa sem motivo, o empregado também tem direito aos depósitos do fundo de garantia mais 40%. E esse é o tipo de contrato de trabalho quando você precisa de uma pessoa todos os dias na sua oficina
trabalhando com horário determinado, horário de entrada, horário de saída e desempenho de trabalho específico. E aí você que tem aí a sua oficina vai dizer, mas Letícia, não é sempre que eu preciso de alguém aqui na minha oficina. Tem meses que eu tenho mais trabalho e consigo fazer sozinha, mas tem outros meses que eu tenho muito trabalho e eu sempre chamo a mesma pessoa. Então, a segunda modalidade de contrato que eu quero que você saiba que existe é o contrato de trabalho intermitente. Esse contrato de trabalho permite que aquele trabalhador com vínculo empregatício trabalhe para você somente quando houver necessidade. E ele só vai receber a remuneração quando você realmente precisar dele, precisar da prestação de serviço dele. Ou seja, você sempre sabe que vai precisar dele ou dela, mas você não sabe quando e nem por quanto tempo. Existe também, pessoal, o contrato de experiência, que é o famoso namoro que precede o casamento. Ele serve justamente para que você e o seu empregado, ou você como empregado e o seu empregador, se conheçam. E o contrato de experiência é um tipo de contrato por prazo determinado também. Dentre outras possibilidades, que aí o seu advogado ou sua advogada pode te esclarecer e dizer se vale a pena ir para a situação da sua marcenaria. E uma coisa super importante que vale muito a sua atenção: toda categoria de empregado é representado por um sindicato. E esses sindicatos têm normas e regulamentações específicas e que você deve obedecer no momento de fazer uma contratação. Então, não basta somente você cumprir as leis, você também tem que cumprir a regulamentação dos sindicatos. E pessoal, por que eu acho importante falar sobre tudo isso com vocês? Porque somente fortalecendo o nosso mercado com o conhecimento, com a forma de contratação correta, tanto você como empregado ou como empregador, é que a gente vai fortalecer o mercado moveleiro, é que a gente vai dar oportunidade de trabalho, é a forma que a gente pode garantir uma contratação justa e ética, porque só assim, a gente crescendo junto da forma correta, é que o nosso mercado vai ser valorizado e os profissionais da marcenaria também vão ser valorizados. Por isso que eu digo que o empregado, ele tem direito ao recebimento de, no mínimo, um salário mínimo, ou o piso da categoria, ainda que de forma proporcional. E aí, pessoal, é legal dizer que é muito injusto, além de ilegal, não cumprir essa regra. Além disso, todo empregado tem direito a férias, a 13º, a uma jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento eventualmente aí de horas extras, vale transporte. Então, no momento de fazer uma contratação, é importante que você pense se a sua oficina está preparada para isso. Porque se você não observar todos esses requisitos, se você não fizer uma contratação da forma correta, além de enfraquecer o mercado, enfraquecer os profissionais que têm direito a receber tudo isso em razão do trabalho que eles desempenham, você corre um sério risco de sofrer uma reclamação trabalhista. E para quem já passou por isso, sabe, uma contratação mal feita pode inviabilizar o seu negócio. Pode chegar no momento em que você tenha que despender uma quantia de dinheiro muito grande justamente porque você negligenciou essa parte da sua empresa. E uma empresa, pessoal, só cresce se você, além do seu trabalho como dono da marcenaria, valorizar o trabalho de quem está com você, dos seus empregados, porque sem o trabalho deles, você também não cresce. E isso só vai acontecer, o crescimento sustentável da sua empresa só vai acontecer se você fizer a contratação da forma correta. Eu queria mencionar para vocês que existem outros tipos de contrato. Contrato de aprendizado, contrato de estágio, e aí tudo vai depender da forma como você quer estruturar a sua marcenaria. E existe também, para finalizar aí e mencionar os contratos de trabalho mais comuns, existe a terceirização de atividades. E sobre a terceirização, eu já fiz um vídeo aqui, um vídeo polêmico sobre terceirização do corte, que é a principal atividade que na marcenaria hoje se terceiriza. Então eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você dar uma olhada sobre isso, porque a intenção aqui de fazer esses vídeos é justamente falar sobre não só técnicas de marcenaria, projetos diferentes, projetos legais, mas também desse aspecto formal. Aproveitando aí que eu sou advogada, eu quero trazer isso para vocês justamente porque eu acho super importante que você tenha esse conhecimento, ou seja, não só aprenda a fazer marcenaria na prática, mas também saiba estruturar o seu negócio. Então, para finalizar, vamos dedicar um tempo específico para a gente falar sobre equipamento de proteção individual, porque isso tem muito a ver com a relação de empregado e empregador.
porque é uma das obrigações do empregador fornecer equipamentos de proteção individual. E além de fornecer, ele tem que fiscalizar o uso. E cada categoria e cada atividade existe um equipamento de proteção individual diferente. Existem regulamentações, inclusive, específicas sobre o tipo de máscara, o tipo de óculos, o tipo de luva, dependendo da atividade que aquele profissional vai desempenhar. Então, se você vai contratar, você é obrigado a fornecer, fiscalizar e instruir o seu empregado sobre os usos do EPI. E além disso, a intenção não é só você evitar acidentes na marcenaria, é você evitar também doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais são aquelas adquiridas ao longo da prestação de serviço, de um contrato de trabalho. Na marcenaria é muito comum a perda da audição por causa do barulho das máquinas, é muito comum também problemas bronquiorrespiratórios por causa da inalação da poeira. Então, além dos acidentes, as doenças ocupacionais podem inviabilizar a vida de um trabalhador lá no futuro. E como a gente sabe, a realidade do Brasil é que sem trabalho a gente não paga conta. Então você, como empregador, entende a importância de fornecer, fiscalizar e instruir aquela pessoa sobre os usos dos EPIs? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para dividir uma opinião que eu tenho e que eu tenho certeza que você também tem, que é colaborar com os profissionais que atuam no nosso mercado, porque sem esses profissionais, nem a sua marcenaria cresce, nem o móvel é feito, nem a marcenaria de ninguém cresce. É somente a gente cuidando uns dos outros é que a gente vai conseguir crescer, tanto como empregado, mas também como empregador, como uma empresa aí na sua marcenaria. Eu convido vocês a assistir o vídeo de gestão, de precificação, de formação de preço, o orçamento do Fernando Belchior e da Paula Dutra lá no canal da GEMAD. Eu convido você também a escrever aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você não gostou, o que você gostaria de saber em relação à gestão da sua marcenaria, porque nos próximos vídeos eu quero falar com vocês sobre formação societária, sobre relação de consumo e sobre contratos. Assim, eu acho que a gente fecha um apanhado geral sobre como você estruturar a sua marcenaria e como você prosperar na sua marcenaria. Quero aproveitar para agradecer a minha amiga especialista em Direito do Trabalho, Gra Volkov, que me ajudou a pontuar as questões desse vídeo. E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!